Oi, pessoal, boa tarde. Vou fazer agora o aulão de véspera para a prefeitura, para o concurso da prefeitura de Boa Vista, de Roraima, tá? Então já aproveito aqui para dar, né, deixar o meu desejo de excelente prova para vocês, que vocês tenham um excelente desempenho, que tomem bastante cuidado na prova, prestem bastante atenção. A prova, né, é organizada pela Sebrasp, num modelo diferente de questões, mas a gente vai trabalhar aqui alguns tópicos que são importantes e alguns tópicos especialmente que são relevantes para essa banca, tá? Então, vamos começar aqui, pessoal, trazendo um apanhado geral, tá joia? De coisas básicas que a gente tem que lembrar, né? Lembra que a aula de revisão de véspera, o aulão de véspera, o objetivo dele é a gente lembrar de alguns pontos que podem fazer diferença lá na hora de responder as questões, tá bom? Então, os testes ortopédicos, gente, os testes ortopédicos clássicos que costumam cair mais em prova, a gente tem que relembrar aqui agora, tá? Então, o teste que cai muito é o teste de Trendelenburg. Lembrando, pessoal, que o teste de Trendelenburg está relacionado à estabilidade do quadril e ao músculo glúteo médio, lembra? Que é a força do músculo glúteo médio, que é o principal avaliado, tá? Se precisar de detalhes, lembra de fazer o desenho. Então, você vai fazer ali, ó, a pelve e o pé de apoio. Ó. O pé de apoio é o mesmo do glúteo médio fraco, certo? A pelve cai para o lado contrário e o tronco inclina para o mesmo lado. Caiu na prova, lembra do desenho que eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Segundo teste que cai muito é o teste de Lachman, né? Sempre lembrar que vai verificar a integridade do ligamento cruzado anterior, do LCA. Depois, um outro teste que tem histórico aí de cair bastante é o teste de Fallen, que é teste para síndrome do túnel do carpo, né? Lembrando, né, da posição, né, pessoal, aqui, ó, é essa posição aqui das mãos, certo? E aí, uma outra opção de teste aqui é o Fallen invertido, que é a mão contrário, e o Trinity, que faz aqui a percussão do nervo mediano, tá? Aproveita esse momento para lembrar, gente. O nervo mediano, ele passa aqui no túnel do carpo, né? Se der problema, vai afetar primeiro, segundo, terceiro e metade do quarto dedo, certo? E o nervo ulnar passa aqui do outro lado no canal de Guyon. Se der problema no nervo ulnar, afeta a região hipotenar aqui, metade do quarto e quinto dedos, beleza? Depois, outros testes de destaque em relação ao joelho são os testes para menisco, então, especialmente o McMurray e o Apley, e os testes de ombro são sempre importantes aí da gente lembrar dos principais, né? Então, Job, Patch, Neer, Hawkins Kennedy, Jabber, são testes aí muito voltados, né, para a articulação do ombro e que caem em especial relacionados ao manguito rotador e síndrome de impacto. Então, se você pega Neer, Hawkins Kennedy e também o de Yokun, tá? Esse aqui vai ser para síndrome do impacto. Esses nomes aí que parece que é em inglês, né? Eles vão ser aí bem voltados para síndrome do impacto. Job, Pat e Jabber já são mais voltados para manguito. O Job para o supra, tá? Lembra aí. O Pat para o infra espinhal e o Jabber para o subescapular, tá? Então, deixa eu só ver aqui direitinho, já já eu anoto para vocês, mas esses três aí são os grandes destaques que a gente tem, né? E na avaliação de coluna também vale destacar o LASEG, que é para ciatalgia, né? Faz elevação da perna estendida e numa amplitude de até 60 graus o paciente apresenta sintoma, e o Spurling, que é de compressão foraminal é para a região cervical, tá? Então, o Spurling, pessoal, ele vai estar ligado à inclinação da cabeça e fazer compressão. E aí ele aumenta os sintomas se tiver positivo, tá? Só completar aqui que o Jabber é do subescapular, beleza? Então, esses alguns destaques que a gente tem. Tá? Aqui trazendo um pouquinho mais detalhado alguns testes, gente. Nesse momento é lembrar cara crachá, né? O nome do teste e para que serve. Então, testes de impacto subacromial e também de integridade do manguito, que é o que está aqui na primeira coluna, a gente tem Near Hawkins Kennedy e Okun, que são voltados para a síndrome do impacto. Aí tem, para manguito,
o de Codman, queda do braço, que é para supra, tá? Acrescentando informações, então, que a gente tinha falado antes. O PAT para infra, o Jabber para sub e o Job para supra também. Lembrando que o Job é o teste da lata vazia, tá? Então, a posição aqui do braço. Para ruptura do lábio superior, do labrum, e também para lesão do bíceps, vão se destacar o Yargson e Speed para bíceps, né, cabeça longa do bíceps, e o O'Brien para ruptura do lábio. E já na última coluna aqui, ó, na última linha, né, a gente tem o teste de instabilidade anterior e instabilidade do ombro, tá? Então, gente, ó, apreensão e Rockwood, instabilidade anterior. Lembra de outra coisa aqui, a instabilidade anterior seria a subluxação anterior. A posição que mais luxa, tá? É essa aqui, ó, rotação externa, não sei se vocês conseguem ver meu braço aqui, abdução e extensão do braço aqui para trás, porque é quando a cabeça do húmero mais se afasta da glenoide. Tem gaveta anterior e posterior também no ombro, gaveta anterior para instabilidade anterior e posterior para posterior. Tem o teste do sulco, que é para instabilidade inferior ou multidirecional. A gente vê muita essa instabilidade no paciente com AVC, lembra do ombro hemiplégico, onde afasta, né, a estrutura aqui da glenoide com a cabeça do húmero, então gera esse sulco aqui na região do ombro. E a gente também tem o teste de Fukuda para instabilidade posterior. Passando alguns outros aqui importantes, gente, de quadril, teste de Ober, tá? Que é para banda ou para o trato iliotibial, especialmente tensor da face lata. Teste de L para reto femoral. Teste de Thomas para flexores do quadril, tá? Iliopsoas, pessoas ilíaco. O teste de Faber, né? Ou Patrick, ou Feibre, que vai identificar principalmente a alteração na articulação sacroiliaca. E esse nome dele, gente, tem a ver com os movimentos que o quadril faz durante o teste. Então, F de flexão, AB de abdução e ER ou RE para a rotação externa. Por que pode mudar? Porque a banca pode usar a sigla em inglês ou em português. E o teste de Trendelenburg, que a gente destacou antes, né? Fraqueza de abdutores do quadril, especialmente, então, do glúteo médio que a gente tinha ressaltado ali antes com vocês. Joelho também, destaques, né? Menisco, Epley McMurray, e aparece aqui também o PAI. Cruzado anterior, Lachman e gaveta anterior. Cruzado posterior, gaveta posterior e Godfrey. Colateral medial, estresse em valgo. Lateral, estresse em varo. E ruptura do tendão aquileu, do tendão calcâneo, teste de Thompson, tá? Então, aqui alguns destaques que a gente deve se lembrar. Também acho importante relembrar escalas e testes funcionais mais cobrados. Então, vamos lá, gente. Time Up em Goal, tá? Avalia mobilidade e, especialmente, risco de queda em idosos. Escalas funcionais, uma que vem caindo muito é o índice de Bartel, que avalia independência nas AVDs, na atividade de vida diária, e tem pontuação de 0 a 100. A escala de equilíbrio de Berg, que avalia tanto equilíbrio estático e dinâmico, reproduzindo atividades de vida diária em 14 tarefas, e a medida de independência funcional, que é a MIF, que é para independência funcional, né? É para atividades de vida diária, e a escala de Tinit ou POMA, que desculpa, gente, de Tinit ou POMA, que avalia duas coisas: marcha e equilíbrio, beleza? Olha só, um teste também, né, que na verdade é uma bateria de testes, que é bom a gente estar atento, revisar, relembrar que agora é o SPPB, tá? Que vai ser uma bateria que vai envolver três testes, na verdade. Um teste de equilíbrio, um de marcha e o teste de sentar e levantar 5 vezes, certo? Principalmente ele é utilizado para diagnóstico de sarcopenia, risco de queda, fragilidade e funcionalidade geral. Olha só, gente, então é muito voltado para idoso, né? Muitas vezes em prova vai cair relacionado ao idoso e também a sarcopenia. Vamos aproveitar e lembrar o que é a sarcopenia? É uma alteração, né, que a gente pode passar com o envelhecimento,
onde tem perda de trofismo, né, que é a massa muscular, e perda de força muscular, tá? Esses são os pontos mais importantes. Aqui só para ilustrar, então avalia ai, meu Deus, espera aí, gente. Avalia equilíbrio, tá bom? Avalia velocidade da marcha e avalia o teste de sentar e levantar. Um detalhe, gente, algumas provas colocam que esse teste aqui de sentar e levantar, ele também é importante para avaliar força de membros inferiores. Então, uma avaliação funcional de força de membros inferiores, que não é só aquela avaliação que a gente tem estática, né? Onde faz o teste manual, beleza? Falando nele, o teste de força ele é importante para uma avaliação para medir a força dos músculos esqueléticos, especialmente assim, gente, se ele vence a gravidade e vence resistência externa. A escala que classifica a força é chamada de escala de Oxford ou escala Kendall e é padronizada em 6 graus, que vão de 0 até 5, tá? Sempre bom lembrar aqui, então vamos fazer o seguinte, leia comigo, tá bom? Em voz alta, se você puder, do 5 para baixo. 5, normal, a pessoa faz a ADM completa contra a gravidade e resistência, que a gente chama de resistência forte, tá? 4 é bom, ADM completa contra a gravidade e resistência moderada. 3 é regular ou razoável, ADM completa somente contra a gravidade, sem resistência. 2, que é fraco ou ruim, ADM completa apenas com a eliminação da gravidade. 1, muito fraco ou traços, que quando tem uma contração visível palpável, mas sem movimento. E o 0, que é zero ou paralisado, quando nenhuma contração foi detectada, tá? Então, sempre é bom lembrar dessa classificação aqui também. Outro item que não tem como ir para a prova, né? Principalmente aí Sebrasp, sem a gente ver, é marcha. E aqui na Sebrasp eu vou chamar a atenção de alguns pontos, gente. Primeiro, o ciclo da marcha que todo mundo deve conhecer, né? São os eventos aqui do contato inicial de um pé até o próximo contato inicial do mesmo pé. Esse ciclo vai ter 2 etapas: a fase de apoio, que dura 60%, e o pé está em contato com o solo, sustentando o peso, e a fase de balanço, que dura aproximadamente 40%, o pé está no ar, né, e avança para um novo ciclo, tá? Uma outra variável importante é lembrar aqui, ó, do passo e da passada. A passada, gente, já não são os eventos, é a distância entre o toque, 2 toques consecutivos do mesmo calcanhar, então, do direito até o direito. Ah, é parecido com o ciclo da marcha? É, só que no ciclo da marcha são os eventos, na passada é a distância. E o passo é metade da passada, porque é do toque de um pé até o toque de outro pé. Então, por exemplo, o toque do pé direito até o toque do pé esquerdo, beleza? Então, esses são os pontos aqui que a gente pode, opa, já vai diminuir aí, destacar inicialmente em relação à marcha. Outros pontos, gente, quais são as fases do apoio, né? Lembrando que o apoio dura 60%. Então, a gente tem a primeira fase, que é o contato inicial, que o calcanhar toca o solo, né? Entrada do retropé. A segunda, que é a resposta à carga, que o pé começa a aplainar, a absorção de impacto e início da transferência de peso corporal. O terceiro, que é o apoio médio, o peso corporal está centralizado sobre o pé de apoio. No apoio médio, a gente está em apoio unipodal, tá? Porque enquanto isso, a outra perna está fazendo oscilação, está avançando. O apoio terminal, que o calcanhar se eleva, né? Então, retira o calcanhar do solo. E o pré-balanço ou propulsão é quando o hálux está deixando o solo, né? Tá o contato com o hálux e ele deixando o solo, é o impulso final. Claro, gente, quando o hálux saiu, aí já passa a ser oscilação. Vale lembrar, então, nesse contexto, que a gente tem momentos de apoio duplo, chama duplo apoio, e momentos de apoio simples. O que é isso? Leia aí comigo, ó. Apoio duplo, ambos os pés estão em contato com o solo. Ocorre 2 vezes no ciclo da marcha, no início e no fim. Então, quando o pé entra em contato com o solo, e depois a hora que o pé, né, vai estar ali na saída do movimento, elevando o calcanhar e também fazendo a pré-impulsão.
E o apoio simples, apenas um pé está em contato com o solo, ocorre uma vez em cada ciclo, tá? Entre os dois apoios duplos. Então, é aquilo que eu chamei a atenção de vocês, ó. Vai ser nesse momento aqui chamado apoio médio, que classicamente a gente tem um apoio simples, tá? A fase de balanço, 40% do ciclo, ela já é dividida em três subfases. Balanço inicial, que o pé acelera para frente, o joelho flexiona, o tornozelo faz dorse. Balanço médio, que o pé passa sobre o corpo, então ele avança em relação, né, ao restante, o segmento está mais elevado. E o balanço final, que o pé desacelera, né, para poder então tocar o chão novamente. Gente, uma dica, tá? Não vou me entrar aqui em detalhes sobre contração muscular durante a marcha, mas uma dica. Toda vez que o movimento estiver acelerando, a gente está fazendo contração concêntrica. Quando estiver desacelerando, a gente está fazendo contração excêntrica, porque essa é a essência desses tipos, né, de contração, tá? Detalhe aqui importante para a Sebrasp: diferença da marcha da infância para a marcha do idoso, claro, relação ao adulto, tá bom? Então, ó, falando aqui sobre o desenvolvimento da marcha na infância. Primeiro ponto, gente, o padrão de marcha da criança evolui com o crescimento e amadurecimento neuromuscular. Então, todo mundo sabe que a gente não nasce andando, certo? Primeiro a gente sustenta a cabeça, depois a gente sustenta o tronco, fica sentado sozinho, engatinha, fica em pé e por volta dos 12 meses a gente anda. Só que essa primeira marcha, gente, aqui, ó, entre 9 e 15 meses, ela ainda é muito primitiva. Então, tem base alargada, porque o equilíbrio é ruim, passos curtos e rápidos, falta de movimento recíproco dos braços e padrão de pé chato, tá? Então, não tem formado ainda o arco plantar. Já entre 3 e 7 anos, o padrão de marcha se assemelha ao do adulto, com aprimoramento do equilíbrio, coordenação e controle postural. Aí a gente, né, passou a vida e envelheceu. Aí a gente tem algumas alterações de marcha que são típicas do envelhecimento, que é o processo, né, do envelhecimento afetando a biomecânica, o desempenho da pessoa, tá? Então presta atenção aí, gente, as particularidades. A perda de massa muscular, a sarcopenia, reduz a força propulsiva. A redução do equilíbrio postural aumenta a oscilação e a instabilidade. A diminuição da flexibilidade articular afeta a mobilidade e a diminuição da velocidade da marcha com aumento da fase de duplo apoio. É uma estratégia do nosso organismo, do nosso corpo, para compensar o equilíbrio deficitário no idoso, tá? Também o idoso vai ter menor capacidade de levantar o pé, levando um risco aumentado de queda, porque arrasta o pé no chão e isso pode ajudar, né, favorecer a pessoa a tropeçar, tá? Questão aqui para a gente dar uma olhada, pessoal. Então, fala o seguinte, ó, o padrão de marcha na criança muda em função do amadurecimento e do crescimento. Isso tá certo? Tá. Questão Sebrasp, gente, é sempre bom cada afirmativa você tentar dividir aqui e analisar em partes, tá? Uma banca que exige esse cuidado maior, tá bom? Então, isso está correto. E no idoso, em função da redução da massa muscular e das alterações de equilíbrio. Então, no idoso também altera a marcha? Sim. Um dos principais responsáveis, né, é a redução da massa muscular? Sim, é a sarcopenia, que a gente tinha falado antes. E a alteração do equilíbrio? Sim, é outro fator. Então, a afirmativa está certa, afirmativa correta. Continuando aqui, marcha patológica. Também tem sempre características importantes, tá? Aquele básico aqui, gente, é bater o olho na questão, se aparecer, e aí você já pensar assim: opa, para esse tipo de marcha aqui, eu vou ter determinada característica, tá? Então, você bateu o olho lá, por exemplo, apareceu fraqueza de tibial anterior, você automaticamente tem que lembrar que essa é a marcha escarvante, tá? Ela acontece por lesão do nervo fibular, aqui, a principal causa. O que que o paciente apresenta? Pé caído, arrasta o pé, flexão excessiva do quadril e joelho para compensar esse pé caído.
Marcha hemiplégica ou ceifante, típica do AVC. O paciente faz circundução de membro inferior, tem rigidez extensora e flexão de membro superior. Marcha de Trendelenburg, fraqueza de glúteo médio. A gente já falou de Trendelenburg ali atrás, tá? Então, lembrar que tem inclinação do tronco para o lado da lesão e queda da pelve contralateral. Marcha táxica, por perda de equilíbrio e coordenação, normalmente lesão no cerebelo, ou lesões que afetam o fascículo grácil cuneiforme, que afetam a sensibilidade profunda. A pessoa tem base alargada, oscilação do corpo e olhar para baixo. Marcha anserina, típica do Duchenne, é a marcha do pato, bamboleante, com deslocamento lateral da pelve e hiperlordose lombar. Parkinsoniana, todo mundo sabe, doença de Parkinson. O que é importante aqui, gente? Apareceu, ó, que é passos curtos, corpo inclinado para frente, fenômeno de congelamento ou festinação, é marcha parkinsoniana, tá? É Parkinson. E a marcha em tesoura ou espástica, típico da diplegia, as crianças, né, elas andam cruzando a perna durante a marcha, especialmente por hipertonia adutora, e também tem flexão plantar, tá? Então, marcha patológica também é obrigatório aí numa revisão de véspera, certo? Partindo para outros pontos, gente, que são importantes dentro da análise do movimento. Alavancas. Então, aqui nesse momento, eu preciso que vocês prestem atenção, fixem as características, tá? Nós temos 3 alavancas no corpo, o Sebrasp gosta de perguntar sobre alavanca, e essas 3 alavancas, gente, elas são a interfixa, primeira classe, interresistente, segunda classe e interpotente, terceira classe. Acompanhe aí na tabelinha comigo, vai memorizando, tá? Então vamos falar primeira classe, chama interfixa, a força, né, o ponto de apoio, o fulcro, né, ou o eixo, está entre a força e a resistência. Um exemplo é a articulação atlantoaxial, ou a gangorra, e a função principal é equilíbrio. A segunda classe, interresistente, a resistência está no meio. Exemplos, flexão, plano de flexão em pé ou carrinho de mão. A função principal é força e potência. Já a terceira é a interpotente, força está no meio, com a flexão do cotovelo. A função principal é velocidade e amplitude. Lembrando que a terceira classe é a mais comum do corpo humano e a segunda classe é a que tem maior vantagem mecânica, ok? Então, olha só como a Sebrasp ela pode colocar na prova um exemplo, né? Fala assim, é uma alavanca interresistente. Primeira coisa que você tem que lembrar é que a interresistente é a de segunda classe, tá? Aí fala, ó, o apoio fica instalado entre a resistência e a potência. Gente, é o que a gente falou ali na segunda parte da figura. Apoio no meio entre a resistência e a potência, isso aqui não é segunda classe, isso aqui é primeira classe ou interfixa. Vou voltar aqui, ó. O apoio está entre a força e a resistência, primeira classe. Se para ser segunda classe, o apoio está no canto, a resistência está no meio e a força está lá atrás. O braço de força é maior que o braço de resistência. Então, esse item ele já está errado, tá bom? Por quê? Porque ele falou interresistente, mas depois ele colocou a descrição de interfixa, de primeira classe. Bem, outra que. Ah, não, desculpa. Essa foi a questão aqui para ilustrar. Outro ponto importante, né, básico, que a gente não pode esquecer: movimento osteocinemático e artrocinemático. Movimento osteocinemático são os grandes movimentos do corpo: flexão, extensão, abdução, adução, rotação interna, rotação externa, tá? Lembrando aqui, ó, vamos aproveitar o momento que flexão e extensão acontecem no plano sagital, que abdução e adução acontecem no plano frontal ou coronal, tá? E que as rotações, elas vão acontecer, né? Rotação interna e externa, vão acontecer no plano transversal, tá?
Guarda aí, pode ser que te ajude, certo? Amanhã. Já o movimento artrocinemático, também chamado de movimento acessório, acontece entre as superfícies articulares. Então, a gente tem o rolamento, o deslizamento, o giro, a tração e a compressão, beleza? Diferenciar esse tipo de movimento é importante. Olha só a questão, fala o seguinte, ó, giro, rolamento, tração, compressão e deslizamento são movimentos osteocinemáticos realizados pela diáfise do osso. Não, gente, eles são movimentos que a gente falou ali, né? Que não são ósseo, eles são artrocinemáticos e não é na diáfise, né? Seria na epífise, que é a parte ali da articulação. Então, estaria errado esse item, né? Está errado essa afirmativa, beleza? Está errada, né? Cadeia cinética, outro ponto importante aí para as provas, gente. Cadeia cinética fechada e cadeia cinética aberta. Acompanhe aí na tabelinha comigo, tá? Cadeia cinética fechada, a extremidade distal está fixa e o movimento é interdependente. Então, aqui, ó, no ladinho, vocês estão olhando aí embaixo, a gente tem um exemplo de cadeia cinética fechada, fazer flexão, né, do braço, e é interdependente por quê? Porque para fazer o movimento da pessoa baixar a cabeça ali perto do banco, vai mexer ombro, vai mexer cotovelo e vai mexer punho, tá? Um outro exemplo é o agachamento e o estímulo predominante vão ser sobre os próprios septores. Já na cadeia cinética aberta, a extremidade distal está livre. O movimento é independente. Tá bom? Como a gente está vendo aqui, ó, se a pessoa quiser movimentar só o ombro, movimento, só o cotovelo e assim por diante. E um exemplo é levar a mão à cabeça, estimula mais os mecanorreceptores. Cuidado, gente, decore. Cadeia cinética fechada, ela proporciona maior estabilidade e controle. Então, atenção nas questões. Paciente neurológico, treinamento de controle motor, melhor trabalhar inicialmente em cadeia cinética fechada. Cadeia cinética aberta permite movimentos rápidos e isolados e causa menor compressão aí, né, por descarga de peso. Então, paciente ortopédico, fase inicial, melhor começar por cadeia cinética aberta, tá? Então, uma diferença base que a gente tem. Bem, as cadeias cinéticas podem aparecer nas questões relacionadas aos tipos de exercício. Então, importante também lembrar as características. Leia aí comigo, gente. Ó, o primeiro, passivo, realizado totalmente por força externa, pós-cirurgia, com pessoa com dor intensa, fraqueza total. O ativo assistido, que é iniciado pelo paciente e completado com ajuda quando tem fraqueza parcial, fase inicial de ganho de funcional. O ativo, realizado totalmente pelo paciente, normalmente precisa ter força muscular suficiente, de pelo menos grau 3, e o resistido, realizado com carga externa, e aí eles são usados para fortalecimento. Normalmente, grupos musculares, né? Grau 3 ou em diante, beleza? Vamos lá, então, dando sequência aqui, uma questão fala o seguinte, ó. O exercício passivo é indicado para os quadros de fraqueza muscular avançada. Bem, até aqui, esse ponto, né? Opa, avançado, estaria tudo bem, certo? Ok. Ou, bem como para condicionamento cardiorrespiratório. Gente, passivo para condicionamento não dá, tá? Para condicionamento é ativo, beleza? Então, item errado. Continuando aqui, quando entra no resistido, vários pontos podem ser comprados pela banca, e aí eu destaco para vocês alguns pontos. Primeiro, teste de 1 RM, de repetição máxima. O que é isso? Ele é um método de mensurar a carga máxima que o músculo move por vez. As provas também exploram protocolos diferentes. Então, por exemplo, para treino de resistência muscular, treine de endurance, usa baixa carga, aproximadamente 40 a 60% de 1 RM, com alto nível de repetições, tá? Mais de 15 aí repetições, intervalos curtos. Quando a gente fala em treino de força, melhorar a força, usa cargas altas com poucas repetições, tá? Então, guarde isso também. Em relação, então,
o trabalho que a gente tem, né, a característica do treinamento vai ser diferente. Treinar força, treinar potência e treinar resistência à fadiga. Olha aqui, gente, a força é a capacidade do músculo gerar tensão máxima para vencer uma resistência, um esforço único. Essa é a definição de força, tá? Aqui no nosso mundinho, né, do fisioterapeuta. Para trabalhar força, eu faço pouca repetição com alta carga, tá? Os ganhos de força iniciais, gente, nos primeiros 6 meses acontece por adaptação neural. E a partir de 6 meses de exercício resistido acontece hipertrofia muscular, ou seja, aumento de massa muscular real, tá? A potência já é a relação entre força e velocidade, ou seja, a rapidez com que o trabalho é executado. Como é que eu posso trabalhar potência? Ou eu aumento a carga de trabalho, ou eu diminuo o tempo para executar aquele trabalho. E a resistência à fadiga? Resistência à fadiga, gente, é o endurance, a habilidade de manter contrações de baixa intensidade por longos períodos. Então, envolve muitas vezes repetição com carga submáxima, então, muita repetição, certo? Com pouco peso, tá? E o foco vai ser em melhorar a capacidade oxidativa e metabólica do músculo, né, para esforços que o paciente vai fazer. Outra coisa, gente, ainda sobre fortalecimento, princípios do fortalecimento. São três: princípio da sobrecarga, da especificidade e da reversibilidade. O da especificidade a gente acabou de demonstrar ali quando a gente falou que existe treino específico para ganhar força e treino específico para ganhar resistência, por exemplo, tá? Mas acompanhe comigo, leia se você puder em voz alta. Então, o primeiro aqui é o princípio da. Tá me escapando aqui, né, gente? Desculpa. De novo, Mara. Vamos lá. Princípio da sobrecarga, agora foi. Que para que o músculo se fortaleça, a carga aplicada deve exceder a capacidade metabólica e estrutural atual. Se você não exceder, o músculo não vai fortalecer, tá? A aplicação no treinamento deve-se fazer aumento progressivo de intensidade, que é do peso, e do volume, que é o número de séries e de repetições. Especificidade: os ganhos adaptativos do músculo são específicos ao tipo de exercício, ao movimento, à velocidade, ao ângulo treinado. Então, olha só, você deve selecionar exercícios que simulam a função desejada, considerando a posição e velocidade. Reversibilidade. Os benefícios adquiridos com o treinamento podem ser perdidos ou reduzidos caso haja interrupção ou redução significativa da atividade física, tá? Então, deve-se fazer uma manutenção regular do treino para preservar os ganhos, as adaptações são revertidas com a falta de estímulo, né, gente? Ou seja, se eu parar de ir na academia, eu vou perder a força, a massa muscular que eu tinha desenvolvido. Outros princípios do fortalecimento, gente, aqui também eu peço para vocês, ó, leia com atenção, tá? Essas 5 frases que estão aqui no quadro, elas são mágicas, tá bom? Então, a primeira fala assim, ó: quanto mais largo o diâmetro do músculo, que são sarcômeros em paralelo, maior a sua capacidade de gerar tensão, gerar força, tá? Em relação à fibra muscular, a fibra tipo 1 tem baixa produção de força, baixa velocidade de contração, mas ela tem alta resistência à fadiga. Músculos com mais fibras do tipo 2 têm alta produção de força, alta velocidade de contração e baixa resistência à fadiga. Comparando, gente, os paravertebrais, que são músculos, né, posturais, antigravitacionais, têm mais fibras do tipo 1, porque você precisa manter aqui a postura contra a gravidade por longo período. Já um quadríceps, por exemplo, um bíceps, ele tem mais fibras do tipo 2, porque ele tem que produzir mais força, mais velocidade. Só que ele resiste menos, tá? Ele tem baixa resistência à fadiga.
Quarto ponto aqui, gente, o músculo produz mais tensão quando está na posição fisiológica de repouso no momento do início da contração. O que é isso? Se eu começar a contrair o bíceps, gente, eu tô com a mão aqui abaixada, tá? Aqui embaixo, quando a origem e a inserção dele estão afastadas em posição de repouso, eu vou desenvolver mais força do que se eu começar uma contração aqui, ó. Aqui a origem já está encurtada, a inserção já está encurtada, então minha capacidade de gerar força nessa posição é menor do que na posição quando está mais separado, tá? E atenção aqui, gente, a produção de força de maior para menor é na contração excêntrica, eu tenho a maior produção, na isométrica, a segunda, e a concêntrica é a que produz menos força. Tudo bem? Bora lá então, gente. Para lembrar, fechar esse ponto de contração concêntrica, excêntrica e isométrica. Na concêntrica, o músculo encurta, acelera o movimento, aproxima as estruturas e o torque muscular é maior que o torque externo. Na excêntrica, o músculo alonga, o movimento desacelera, os ossos se afastam e o torque externo é maior que o torque muscular ou torque interno. Na isométrica, eu mantenho a contração sem movimento, ou seja, sem amplitude angular, tá? Sem mexer na articulação, tá bom? A velocidade do movimento é zero, né, gente? Sem velocidade, a proximidade óssea é zero, vai manter aquela posição, e o torque muscular ou torque interno é igual ao torque externo. Guardaram? Importante, tá? Acrescentando aqui, pessoal, se vocês precisarem, lembra que a isocinética, tá? Ela é um tipo de contração que vai ter velocidade constante, tá? Então, esse aqui vai ser um diferencial que a gente tem. Opa, saiu errado aí, isso. Tá saindo? Tá. Velocidade constante é o que a gente tem que lembrar para acertar questões aí sobre a isocinética. Isocinética é feita com um aparelho específico, mais usado na reabilitação de atletas, tá? Bem, treino de equilíbrio, olha, tema quente aí nas provas, né? Vem aparecendo bastante. Então, gente, o treino de equilíbrio, ele inclui estratégia de equilíbrio automática, então são reações automáticas, principalmente do tornozelo, do quadril e reações que a gente tem durante a marcha, durante o passo, e eles são utilizados especialmente para manter aqui um ponto de destaque, o chamado centro de massa, o centro de gravidade projetado dentro da base de suporte, mesmo que tenha oscilações. Então, o que que é isso, gente? Eu tenho no meu corpinho aqui, ó, um centro de massa e eu tenho aqui nos meus pés a minha base de sustentação. Toda vez que esse centro de massa, o centro de equilíbrio, o centro de gravidade é projetado dentro da base de sustentação, eu tenho equilíbrio. Se ele, por algum motivo, for projetado fora, eu tenho desequilíbrio ou equilíbrio instável. Então, quando fala em treino, se a gente pensar assim, ó, que você vai entrar numa prancha, aquelas pranchas de equilíbrio, você vai oscilar o seu centro de gravidade, você vai gerar instabilidade. Beleza? Esse ponto é importante. E aqui também aproveito para falar do treino proprioceptivo, tá? Então, vamos só lembrar aqui, ó, propriocepção é a capacidade de perceber a posição e o movimento do corpo no espaço, tá? E a gente tem aqui fundamentos, né, para o treino de equilíbrio, tá? Que vai ser o quê, gente? Vai ser, por exemplo, exercícios com uso de prancha, de balanço, bozu, tábua de equilíbrio, tarefa com olho fechado, olho aberto, a questão de dupla tarefa, tá? São muito citadas como treino de equilíbrio, principalmente em idosos e pacientes com Parkinson. Então, para a gente chamar a atenção aqui, ó, uma questão, tá? Fala o seguinte, ó, para treino de equilíbrio, pode-se recomendar a caminhada, ok? E associá-la de maneira gradativa a tarefas secundárias, a fim de melhorar a atenção dividida e a instabilidade postural. Isso mesmo, gente. A tarefa secundária seria o treino de
dupla tarefa, tá? Então, isso aqui que é certo. Por exemplo, pedir o paciente, né, fazer um treino de marcha e, enquanto isso, fazer algum tipo de cálculo, de soma, recitar um poema, uma música, alguma coisa nesse sentido, tá? Bem, atenção aos detalhes, tá? Andar, treino de marcha é uma tarefa motora funcional, envolve padrões complexos de movimento, exige integração entre o sistema muscular, vestibular, visual e proprioceptivo, tá? Segundo ponto, o treino com dupla tarefa é uma estratégia baseada na neuroplasticidade. Então, ó, envolve a atenção dividida, desafiando o sistema motor e cognitivo simultaneamente, simula situações de vida real, como andar e conversar, olhar para o lado, segurar um objeto, e treina a resposta adaptativa rápido, melhorando o equilíbrio dinâmico, tá? Por isso que a gente pode usar esse tipo de treino, tá bom? Terceiro ponto, gente, progressão gradativa é fundamental. Lembra sempre, caindo alguma questão, que treino de equilíbrio você começa com o mais fácil e evolui para atividades cada vez mais complexas, tá? Então, ó, começa com tarefas simples, como caminhar em linha reta, tá? Com o paciente prestando atenção, se precisar com apoio, e evolui, gente, tirando, né, esse apoio, por exemplo, trabalhando com o olho fechado. Se for, né, para dupla tarefa, a interferência cognitiva ou motora secundária, como caminhar e falar, caminhar e segurar um copo, caminhar e calcular um número, caminhar em superfícies instáveis ou com obstáculo, tá? Então, treino de equilíbrio, tema quente nas provas, beleza? Na sequência aqui, um assunto que eu também não iria para uma prova da Sebrasp sem dar uma olhadinha é o TENS, tá, gente? Então, lembra, primeira coisa, primeira regra básica. O TENS, gente, ele serve para vai sair uma letrona aí, analgesia, tá? Então, é esse o objetivo do TENS, diminuir dor, ok? Dito isso, pessoal, nós temos o TENS convencional e o TENS acupuntura. Qual que é a teoria aqui do TENS convencional? É a teoria das comportas. Lembra que a estimulação da corrente elétrica vai fechar as comportas de dor quando chega na medula. Então, gente, por exemplo, na teoria das comportas, a eletroestimulação estimula as fibras A beta, que são mais velozes que as fibras A delta e C, que são as fibras da dor. Isso causa um bloqueio muscular da dor, rápido e localizado, usado no TENS convencional, tá? Continuando aqui, o TENS convencional, então, ele vai ser usado para dor aguda com alta frequência e baixa largura de pulso. Gente, olha aqui para a tela, se você puder escrever, escreva aí, que se você precisar na prova amanhã, você vai precisar anotar, tá? Então, ó, eu vou colocar assim, ó, C de convencional, tá? Teoria das comportas, é o que está ligado ao convencional, é para dor aguda, tá? E a gente usa alta frequência e baixa largura de pulso, tá? Então, alta frequência, vai aparecer aí, né, o Fzinho, e baixa largura de pulso, que aparece aí pra gente o Tzinho, tá? E aí, pessoal, quando a gente pega desculpa, quando pega os tipos de TENS, ó, o convencional, a frequência entre 50 e 100, certo? O pulso entre 50 e 120. Então, a gente vai ter aí, né, aquela característica que a gente colocou aqui, ó, de alta frequência e menor largura de pulso, quando comparado ao outro. Teoria das comportas, dor aguda. O TENS, acupuntura, ele já trabalha com a teoria da liberação de opioides endógenos, dor crônica, frequência baixa, largura de pulso alto. Lembra só desse aqui, gente, porque se você lembrar desse aqui que a gente anotou, tá, do convencional, se caiu a acupuntura, você lembra que é o contrário, certo? Então, acupuntura, liberação de opioides, que é aquela teoria que diz que quando a gente estimular com essa característica de corrente, vai estimular as fibras A delta, C e vias centrais, liberando opioides endógenos no sistema nervoso central, com efeito lento e duradouro no TENS acupuntura,
tá? É para dor crônica, portanto, frequência baixa, largura de pulso alta. Essas características que a gente tem que lembrar, tá? Então, ó, acupuntura, a frequência é baixa, compara lá com o convencional. A largura de pulso é alta, tá? Liberação de opioides endógenos para dor crônica. Além desses dois, gente, tem mais outros dois tipos que combinam algumas características, chamado breve e intenso, que vai ter tanto a frequência quanto a largura de pulso alto, estimula ali a região da substância P para dor intensa pré-exercício. E o burst, que vai ter uma frequência fixa de 100, largura de pulso entre 100 e 180, para sedação neural. E muitas vezes é utilizado antes do TENS convencional acupuntura para o paciente tolerar melhor a aplicação do TENS. Tudo bem? Tranquilo? Vamos em frente então, gente. Outro ponto que eu destaco aqui na aula para vocês é sobre a hidroterapia. Quando a gente fala de hidroterapia, a primeira coisa que a gente tem que lembrar são os princípios físicos da imersão. Então, o primeiro deles é o empuxo. O empuxo é o princípio de Arquimedes, que é contrário à gravidade, tá? Então, a gravidade empurra para baixo. O empuxo, quando o corpo está imerso em água, empurra o corpo para cima, tá? Então, por isso que fala aqui, ó, força igual para cima igual ao peso do fluido deslocado. Isso reduz descarga de peso nas articulações. Presta atenção, gente. Pressão hidrostática é a pressão exercida igualmente sobre o corpo, aumentada com a profundidade. É ao redor do corpo. Quanto mais profundo tiver um segmento dentro da água, maior a pressão hidrostática. Então, se eu estiver em pé numa piscina com água até aqui, ó, região do pescoço, eu vou ter maior pressão no pé e menor pressão no tronco, tá? Isso favorece retorno venoso e linfático. Viscosidade tem a ver com o atrito entre as moléculas de água e aumenta a resistência ao movimento. Aplicando na fisioterapia é para trabalhar a propriocepção, força e controle motor. E o fluxo ou arrasto é a resistência variável com formato e velocidade do movimento, conforme a velocidade no movimento, tá? Modula a intensidade e a propriocepção. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, efeitos fisiológicos da imersão. Sobre o sistema cardiovascular, que é o que mais costuma cair, aumenta o débito cardíaco, aumenta a volemia, diminui a frequência cardíaca, aumenta o retorno venoso e provoca bradicardia. Sobre o sistema respiratório, observação importante é que aumenta a resistência torácica pela pressão hidrostática, diminui a capacidade vital e o volume de reserva ex e aumenta o esforço respiratório. Renal e hormonal, aumenta a diurese. Resumindo, é isso que tem que lembrar. Muscular, aumenta a oxigenação, diminui a espasticidade, aumenta a cicatrização e relaxamento muscular. E neurológico, diminui norepinefrina e epinefrina, aumenta o limiar de dor e aumenta o equilíbrio e a coordenação. Esses são os pontos de destaque. Terceiro ponto de destaque, gente, métodos específicos de fisioterapia aquática. Vem caindo bastante. A FGV não, desculpa, o Sebrasp gosta especialmente de perguntar sobre BAD Ragaz, que é o CABAT na água, tá? O PNF na água, voltado especialmente para fortalecimento e estabilização, com uso de flutuadores e resistência manual. O Otis ele é mais voltado para relaxamento, alongamento e toque terapêutico, com água quente e movimentos passivos. O método Halui, que é o método de natação terapêutica, principalmente para doentes neurológicos, crianças e adultos, que trabalha controle motor, equilíbrio e independência, sem flutuadores. E o Burdenko é um método de condicionamento físico, tá? Então, é importante aí porque ele combina exercícios de água com exercícios no solo. Bem, eu também não iria para uma prova da Sebrasp sem lembrar aqui algumas coisas sobre órteses, tá? Então, presta bastante atenção aqui, gente, que é coisa simples, mas que é importante da gente gravar nesse momento, tá? Quando a gente fala em órtese, a gente pode falar em órtese estática ou dinâmica. A estática imobiliza a articulação e não permite o movimento. A dinâmica usa a força elástica para promover movimento ativo, resistido ou passivo, tá?
Próximo ponto aqui, uma questão, tá? Fala assim: a aorta cervical do tipo halo craniano permite a mobilização da região cervical, é caracterizada como uma aorta estática. Não, gente, o halo é a halo veste, é a aorta que mais imobiliza a região cervical. Para ser, né, estática, ela não pode mobilizar, ela deve imobilizar. Então, esse item é um item errado, tá? Bem, órteses pré-escoliose. Lembra que é nome de cidade dos Estados Unidos. Milwaukee, escoliose alta, hipercifose, tá? Pressão lateral constante. Boston é outra que cai mais, tá? Escoliose tóraco-lombar, né? Discreta e de uso diário. Quando aparecer assim, gente, por exemplo, TLSO, lembra do seguinte, né? Que o nome das órteses, quando aparecem essas siglas, diz respeito às articulações que ela estabiliza. Então, TLSO é o quê? Torácico, lombar, sacral, ortoses, né? Ou se fosse em português, seria OTLS, porque em inglês o O vai para o final, certo? Charleston é para escoliose flexiva de uso noturno, flexível de uso noturno, e Saint-Étienne, escoliose idiopática similar a Boston. Lembre-se que as órteses para escoliose são mais eficazes. As órteses para escoliose são mais eficazes em curvas com menos de 40 graus em pacientes jovens com esqueleto imaturo, que é a chance maior aí, né, de modular, né? Vamos lá, pessoal. Órteses pediátricas, lembre desses nomes também. Suspensório de Pavlik para displasia do quadril, recém-nascidos até 6 meses. E de Dennis Brown para pé torto congênito, né? O pé equino cavovaro de uso noturno, tá? Então, lembra desses nomes. Apareceu Pavlik, automaticamente você tem que lembrar displasia do quadril. Apareceu Dennis Brown, automaticamente você tem que lembrar de pé torto congênito. Próximo ponto diz respeito àquelas questões que eu estava falando para vocês sobre o nome da órtese e a sigla, tá? Então, quando aparecer FOU, tá? Ou OF, lembra? Se o O está no final, a sigla está em inglês, se o O está no começo, está em português, tá? Desculpa, aqui seria OP, né? Porque FUT em português é pé. Então, a gente vai ter a órtese para o pé. O principal exemplo são as palmilhas. A AFO, ou surapodálica, ou OTP, ankle foot ortoses, né? Tornozelo e pé. A CAFO, cruropodálica, já envolve joelho, tornozelo e pé. A HCAFO, que tem o H de hip, de quadril, quadril, joelho, tornozelo e pé, tá? Então, para lembrar aqui, a gente tem as FOs, né? A FO, FO, que vai ser as órteses do pé, mas como é palmilha, tá? As AFOs, a gente tem vários modelos, já vou passar outro slide falando disso. As longas são a CAFO, quando chega até o joelho, ou a HCAFO, quando passa a articulação do quadril. As hortes de reciprocação, gente, são de marcha recíproca. Então, elas têm um mecanismo próprio que ajuda a movimentar as pernas do paciente. São mais usadas para lesão medular alta, quando o paciente não tem controle nenhum das pernas. Órteses pélvicas podem aparecer, mais comum é o suspensório de Pavlik, tá? Então, aquela que a gente falou da displasia do quadril. E as híbridas especiais são os exoesqueletos que a gente vem vendo, né, atualmente, tá? Pergunta, né? Fala o seguinte, ó. As palmilhas são consideradas órteses plantares, pois ajudam a manter a postura do pé e alivia a dor e a pressão. Isso, gente, palmilhas são órteses plantares, tá? E os principais objetivos de usar uma palmilha são manter a postura do pé, então, por exemplo, o arco plantar, ajudar a posicionar o arco plantar, aliviar a dor, especialmente na fascite plantar, no esporão calcâneo, e aliviar a pressão, por exemplo, gente, também na fascite, no tendão calcâneo, mas também no pé diabético, beleza? Então, afirmativa correta. Continuando aqui, os tipos de AFO. Aqui, muita atenção, por favor, eu vou destacar os pontos principais, tá? A gente tem a submaleolar, que o apoio está abaixo do maléolo, estabiliza o retro, o médio e o antepé em pacientes com hipotonia. A supramaleolar estabiliza o tornozelo com recorte no maléolo.
mas para pé valgo, varo e para desenvolvimento motor atrasado, crianças que têm esse atraso. A dinâmica semirrígida, a rígida. Ai, desculpa, gente, fiz errado aqui, desculpa. Deixa eu fazer o seguinte. Vamos falar da dinâmica primeiro. A dinâmica, ela é muito utilizada para pé caído, lesão do nervo fibular, marcha escarvante. Ela libera a dorse e limita a plante. Agora sim, a semirrígida, a rígida e a articulada são as OTPs clássicas, por exemplo, que o paciente com AVC usa. A semirrígida é aquela mais durona, libera, né, a dorsiflexão parcial e espasticidade para as pessoas com espasticidade leve a moderada. A rígida bloqueia o tornozelo totalmente, não permite movimento para pé equino grave para espasticidade severa. E a articulada para movimento passivo do tornozelo, para paciente, permite o movimento do tornozelo para pacientes deambuladores, tá? Lembrando, gente, que existe uma regra aqui, tá joia? Se aparecer uma questão que fale mais ou menos assim, ó, paciente com deformidade instalada em equino, implante flexão, a órtese vai ser utilizada aí, vai corrigir? Não, gente. Muitas vezes o paciente com deformidade rígida, implante, não consegue nem vestir a órtese, vamos falar assim, adaptar o pé na órtese. Então, primeiro tem que ser feito um tratamento de alongamento, né? Ou com gesso seriado, ou, por exemplo, com alongamento de tendão cirúrgico e depois usar a órtese, tá? E a órtese de reação ao solo, ela induz a extensão do joelho, é usado para crianças normalmente com paralisia cerebral que tem a marcha agachada, fica com aquele flexo do joelho muito exacerbado. Fechando órtese, gente, eu falo das bengalas, são as órteses de ambulação que a Sebrasp mais cobra. Sempre lembrar que a bengala é de uso único, unilateral e sempre no lado oposto ao membro comprometido. Para quê? Para corrigir desequilíbrio leve ou instabilidade leve. A altura do pegador é o trocânter maior do fêmur, do trocânter ao solo, mantendo uma flexão de cotovelo de cerca de 30 graus, tá? Bem, a aplicação, o apoio fica mais ou menos 15 a 20 centímetros à frente barra lateral do pé, tá? E a gente tem a bengala simples e a de quatro apoios, né? A simples é um pezinho único, quatro apoios é quando o pezinho se divide em quatro pontinhas, tá? Desvantagem, base de sustentação reduzida, pouco eficaz em déficits mais graves. Aí tem que usar uma órtese que dá mais suporte, por exemplo, como muleta ou andador. Bem, questão fala o seguinte, ó. Na marcha é fundamental posicionar a bengala no membro superior contralateral ao membro afetado, para favorecer a dissociação da cintura pélvica escapular durante a marcha, aumentar a base de apoio durante o uso. Corretíssimo, tá, gente? Você ficar com dificuldade de lembrar na hora da prova, lembra de um paciente que tem AVC, tá? Que tem um padrãozinho aqui. Tem como você dar a bengala nessa mão aqui do padrão para ele? Não, você vai dar na outra, tá? É só para ajudar a lembrar, gente, que é contralateral e unilateral, beleza? Coisa básica que a Sebrasp adora perguntar, a diferença entre órtese e prótese. Vamos sempre lembrar, órtese é um dispositivo externo que auxilia a parte do corpo que existe. Prótese já é um dispositivo que se substitui uma parte do corpo ausente, ou seja, uma parte do corpo que foi perdida, por exemplo, numa amputação, ok? Não esqueçam disso. Falando em amputação, vale lembrar aqui os tipos de amputação principais que a gente tem, que é a amputação do pé, que também a Sebrasp adora perguntar, que são aquelas que têm nome próprio. Então, caiu na prova amanhã, você lembra da sigla SPC, tá? SPC e coloca o F no final. De cima para baixo, gente, S é a que vai ser, né, a mais alta. Saime, desarticulação do tornozelo. Uma adaptação da SAIME é o P, que é Pirogoff. Desarticula o tornozelo, mas preserva um pedacinho do calcânio e faz uma artrodese entre a tíbia e o calcânio. Chopar é a amputação do retropé, então mantém o retropé, que é talos e calcânio, tira da frente. E Lisfranc é a amputação de médio pé.
Mantém os ossos do tarso todos, tá? Então, talos, calcâneo, navicular, cuboide, cuneiformes, mas retira os metatarsos, tá? Então, essas duas aqui, gente, eles têm um grande risco do paciente desenvolver pé equino, só para enfatizar. Depois vem as transmetatarsianas, né, que vai fazer amputação na região dos metatarsos, e as metatarsofalangianas, quando tira o dedo inteiro, ou interfalangianas, quando tira um pedaço do dedo, né, da falange, beleza? Questão fala o seguinte, ó, amputação de Syme, que demanda o uso de uma prótese, consiste em uma desarticulação do tornozelo, em que preserva os maléolos e uma parte do calcanhar. Gente, qual é a que preserva uma parte do calcanhar? SPCF, gente. É a P, né? Saime é a mais alta, então o item aqui está errado. Outra coisa, na amputação de Saime, pode ser utilizado um calçado adaptado e não necessariamente uma prótese é exigida, tá? Bem, cuidados com reabilitação, na reabilitação do amputado. Então, primeiro, cuidado com o coto, prevenir infecção, dor e deformidade. Atenção aqui, gente. Para formar o coto, deve-se fazer o enfaixamento em 8 ou espiga de milho, é o nome dele, com maior pressão distal, menor pressão proximal, tá? Deformidades. Na de Chopard e Lisfranc, lembra que a gente falou agorinha? Muita deformidade em plano de flexão, tá? Na transtibial, presta atenção nisso, gente. Muita deformidade em flexão do joelho. Na transfemoral, muita deformidade em rotação externa, abdução e flexão do quadril. Então, flexão, abdução, rotação externa, tá bom? Outros cuidados, então, controle da dor fantasma, fisioterapia, uso de TENS, terapia de espelho, farmacologia, preservação da ADM para evitar rigidez articular, reforço muscular, fortalecimento para preparar para o uso de prótese, treinamento com prótese para adaptar o paciente às AVDs com prótese funcional e adaptação social que vai acabar promovendo aí autonomia e reinserção, né, da pessoa na sociedade, no trabalho e assim por diante, tá bom? Pessoal, para essa aula também eu selecionei mais, acho que dois tópicos aqui. O primeiro é reabilitação cardiovascular. Por quê? Cardio é um destaque aí nas provas da Sebrasp, tá? Então, muita atenção aqui, gente, que eu vou ser bem direta para os pontos importantes, e aqui é uma aula só para a gente ter flashes assim de conteúdo, ajudar na prova amanhã, ok? Então, vamos lá. Adaptações fisiológicas com a reabilitação cardiovascular. Então, falando da reabilitação cardiovascular, tá bom? Fazer reabilitação vai melhorar no sistema cardiovascular o volume diastólico final, a capilarização, vai diminuir a frequência cardíaca e a pressão arterial de repouso. Sobre o sistema muscular e metabólico, aumenta a oxidação de gordura, a queima de gordura, aumenta o HDL, que é o colesterol bom, diminui triglicerídeo, aumenta a remoção de lactato e também de enzimas, aumenta enzimas aeróbicas, ok? Vamos lá. Contraindicações absolutas de reabilitação cardíaca. Infarto agudo do miocárdio a menos de 72 horas, angina instável, valvopatia grave, IC descompensada, insuficiência cardíaca, pressão arterial maior que 190 por 120, arritmia grave, endocardite, miocardite ou pericardite ativa, né, gente, com essa inflamação ativa, tromboembolismo ou tromboflebite recente, dissecção de aorta, diabetes descompensado, isso, claro, no nível extremo, e infecção aguda, tá? Contraindicações para a pessoa participar do programa de reabilitação cardíaca. Primeiro tem que resolver esse problema para depois ela poder participar, tá? Estratificação de risco, guarda aí, gente. Características, ó, guarda porque aqui a gente tem números, tá? Então, o paciente de alto risco é o cardiopata, ou seja, ele já teve um evento cardiovascular e ele tem um alto risco de desenvolver um outro evento cardiovascular. Então, ele tem capacidade funcional baixa, menor que 5 metros,
Sintomas de isquemia cardíaca com baixa carga, insuficiência cardíaca classe 3 ou 4, arritmia e doença renal crônica. Um paciente de risco intermediário, ele tem uma capacidade funcional entre 5 e 7 metros, sintomas leves e insuficiência cardíaca classe 1 ou 2. E o paciente com um risco baixo tem capacidade física maior que 7 metros, ausência de sintomas e estabilidade por mais de 6 meses. Ou seja, faz mais de 6 meses que essa pessoa sofreu o evento cardiovascular inicial, que é o que levou ela ali, né, para a reabilitação cardiovascular. E as fases, gente? Fase um, hospitalar até a alta. O objetivo principal é evitar efeito do repouso, iniciar a mobilização. Classe 2 de pós-alta até 3 meses, aumentar a capacidade funcional e adaptar o paciente aos exercícios. A fase 3 manutenção precoce entre o terceiro e o sexto mês após o evento. Consolidar os ganhos, supervisão ainda presente. E a manutenção tardia é de duração indeterminada para o resto da vida da pessoa, adaptada ao estilo de vida independente, saudável, uma atividade que ele goste, muitas vezes realizada sem supervisão, tá? Tipo uma caminhada, por exemplo, tá? Recomendação de prática de exercício para doenças específicas. Então, na hipertensão, gente, é recomendado a realização de exercícios aeróbicos moderados entre 150 e 300 minutos por semana, mínimo de 150, tá? Resistido leve a moderado, e o ganho que tem nas pesquisas é uma redução da pressão arterial sistólica em torno de 8 milímetros de mercúrio e da diastólica em torno de 5. Na doença arterial coronariana, na doença aguda coronariana, infarto, angina instável, deve-se realizar 3 a 5 sessões semanais, preferencialmente de exercício aeróbico e resistido. Atenção, gente, associar treino aeróbico com resistido, musculação, é superior a realizar apenas o treino aeróbico, tá? Evidência científica, beleza? Deve-se evitar altas cargas no membro superior quando fez cirurgia de peito aberto, né? Esternotomia, certo? Nas primeiras 5 a 8 semanas, tá bom? Insuficiência cardíaca, a doença que mais cai atualmente em concursos. Vamos lembrar da característica principal, gente. A insuficiência cardíaca esquerda tem como sintomas principais dispneia, ortopneia e estertores, ou seja, gente, a falha no coração esquerdo sobrecarrega o pulmão. Por quê? O sangue que chega no coração esquerdo vem do pulmão. Se o coração esquerdo não está recebendo esse sangue de maneira eficiente, acumula no pulmão, tá? Na radiografia vai aparecer congestão e edema intersticial. Muitas vezes a insuficiência cardíaca esquerda provoca o edema agudo de pulmão cardiogênico, ok? ICC direita, sintomas, edema periférico, hepatomegalia, ascite, urgência jugular. Ou seja, gente, o coração direito, ele recebe o sangue que vem do corpo. Se ele não está recebendo esse sangue direito, ele vai acumular sangue onde? No corpo. Por isso que aparecem os sintomas, principalmente no corpo. Lembra disso, beleza? E a classificação, tá, da NYHA para insuficiência cardíaca é classe 1, sem sintoma, com atividades usuais, né, de vida diária. Classe 2, sintomas com esforço habitual. Classe 3, sintomas com esforço leve. E classe 4, sintomas mesmo em repouso, beleza? Esses são os pontos principais, gente. E também a Sebrasp, ela gosta muito de perguntar sobre anatomia e fisiologia cardiovascular. Então, rapidinho aqui, gente, visão geral do sistema cardiovascular, tá? A função principal é transportar oxigênio, nutrientes, hormônios, remover metabólitos. Os componentes são o coração, que é a bomba propulsora, né, que é quem contrai, as artérias, que conduzem o sangue sob alta pressão, a pressão que foi gerada pela contração cardíaca, os capilares, que realizam troca gasosa, e as veias, que fazem o retorno do sangue sob baixa pressão, tá? Bem, característica anatômica do coração. É um órgão muscular, o músculo estriado
cardíaco, que é involuntário. Tem quatro câmaras o coração, né? Que são aqui, ó, dois átrios e dois ventrículos. Então, se a gente olha aqui, a gente vai ter, ó, o átrio direito, o átrio esquerdo em cima, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo embaixo, tá? Como a gente pode estudar o coração, gente? Então, se a gente estudar olhando essa divisão aqui, ó, que a gente fez, que é essa divisão vertical, eu divido o coração em coração direito e coração esquerdo. O coração direito é o que recebe o sangue do corpo. O coração esquerdo é o que recebe o sangue do pulmão. Se eu levar em consideração essa divisão horizontal, eu divido o coração em átrio e ventrículo. Informação sempre importante lembrar. Primeiro contrai os átrios, os dois, depois contraem os ventrículos, tá? No ciclo cardíaco. Também, gente, o coração é formado por três camadas: o endocárdio, que é o revestimento interno, o miocárdio, que é um músculo contrátil mais espesso, e o pericárdio, que faz a parte externa, principalmente proteção e lubrificação, né, para a contração poder acontecer, tá? Válvulas cardíacas, temos quatro. Duas que são atrioventriculares. Gente, átrio ventricular, tá onde? Entre o átrio e o ventrículo. A tricúspide do lado direito é a átrio ventricular direita. A mitral ou bicúspide entre o átrio e o ventrículo esquerdo é a átrio ventricular esquerda. A semilunar pulmonar está entre o ventrículo direito e a artéria pulmonar, e a semilunar aórtica entre o ventrículo esquerdo e a artéria aorta, tá? Então, esses são os pontos aí de destaque em relação às válvulas, certo? Sistema de condução. Ah, gente, deixa eu acrescentar uma coisa em relação às válvulas. A gente tem duas categorias de lesão de válvulas, presta atenção nisso. Ou você tem estenose. Estenose é quando a válvula não abre direito. Então, ao invés de ser, por exemplo, desse tamanho, ela é desse tamanho, tá? E a gente tem a insuficiência. É quando a válvula não fecha direito, porque a válvula ela tem que abrir e fechar, não é isso? É. Então, a insuficiência, ela não fecha direito. Então, fica sempre um espaço aberto, tá? Então, ou é estenose ou é insuficiência, as valvopatias. Agora sim, sistema de condução cardíaco. O coração, ele tem um funcionamento independente inicial, tá? Que é um marca-passo natural. O próprio coração gera o seu potencial de ação. Então, o marca-passo cardíaco, gente, que é aquele que a gente conhece, né, como o ponto de partida, vou pedir para vocês olharem aqui na tela, é o nó sinoatrial, tá? Que está localizado no ápice do átrio direito. Então, ó, o nó sinoatrial é o marcapasso cardíaco. Dali, o potencial de ação gerado se espalha pelos átrios, pelas vias internodais, chega no nó átrio ventricular, olha o nome dele, gente, átrio ventricular. Não preciso nem falar onde está, né? Do nó atrioventricular, o potencial de ação desse aqui, ó, pelo feixe de His, tá? O fascículo atrioventricular ali, certo? Depois ele chega na pontinha do coração. Desculpa, feixe de His, não. Não, sim, feixe de His. Depois que ele chegar na pontinha do coração, ele vai subir aqui, ó, pelas fibras de Purkinje. Então, o potencial elétrico do coração, gente, ele começa no nó sinoatrial, que é o marca-passo natural. Se a pessoa tem defeito no nó sinoatrial, o que que acontece? Tem que fazer a cirurgia para colocar o marca-passo, né? Artificial. Aí passa pelas vias internodais, o nó do atroventricular, o feixe de His e as fibras de Purkinje, tá? Então, ó, resumo. O impulso começa no nó sinoatrial, os átrios se contraem. No nó atrioventricular tem um retardo de 0,1 milissegundos, 0,1 segundos, e aí os ventrículos contraem. Vou repetir o que eu disse ali antes, gente. Primeiro contrai os átrios, depois contrai os ventrículos, tá? Lembre-se disso. E aqui, só para a gente lembrar,
a chamada pequena circulação, circulação pulmonar, e a grande circulação ou circulação sistêmica, que é simples, gente. Vamos lá. Ó, o sangue sai, vou falar da pequena circulação, do ventrículo direito, tá vendo aqui que eu anotei? Pela artéria pulmonar, passa pelo pulmão onde sofre a hematose, que é a troca gasosa, e volta aqui para o coração pelo átrio esquerdo. Essa é a circulação pulmonar. Então, ó, ventrículo direito, artéria pulmonar, pulmão, veia pulmonar, átrio esquerdo. Ah, desculpa que eu tinha esquecido de falar aqui, né? Da veia, oh meu Deus do céu, da veia pulmonar, que é, de novo, vamos lá, da veia pulmonar, que é a via de volta, tá? Atenção, gente, a artéria pulmonar carrega sangue venoso, tá vendo que tá azul aí? Porque ela tá levando o sangue para o pulmão para fazer a troca. A veia pulmonar carrega sangue arterial, rico em oxigênio. Por quê? Porque ela está trazendo de volta para o coração depois da troca. E a grande circulação, ela vai começar então no ventrículo esquerdo, sai para a aorta, se distribui pelo corpo e volta pela veia cava para o átrio direito, tá? Como a gente consegue perceber aí na imagem. Tudo bem? Então, vamos lá, pessoal, que é o seguinte, né? Além do marca-passo cardíaco que a gente falou ali do sistema de condução, tem outras forças, outros mecanismos que ajudam a regular a frequência cardíaca e também a força de contração do coração. Presta atenção aqui que isso é importante, tá? Um desses mecanismos, o primeiro aqui é o sistema nervoso autônomo, que tem o simpático e o parasimpático. O simpático com a adrenalina ou epinefrina, a noradrenalina ou norepinefrina, aumenta a frequência cardíaca e aumenta a força de contração do coração, assim como promove vasoconstrição. O parasimpático, por meio do nervo vago, diminui a frequência cardíaca e diminui a condução do impulso, tá? Segundo mecanismo, lei de Frank-Starling. O que que essa lei diz? Gente, que quanto maior for o enchimento do coração, então quanto maior for o volume diastólico final, o tanto de sangue que chegou no ventrículo, maior a distensão das fibras musculares e, consequentemente, maior a força de contração. Se eu contraio com mais força, eu aumento o tanto de sangue que está saindo. Eu aumento o chamado débito cardíaco. Uma aluna uma vez me perguntou o seguinte, professora, a lei de Frank-Starling, eu podia pensar assim, tipo, um elástico de cabelo que eu puxo, daí quanto mais eu puxar, mais forte, né? Ele vai ser jogado se eu soltar. Isso mesmo, tá, gente? Quanto mais estirar, claro que isso tem um limite fisiológico, maior a força de contração do coração, tá? Outros mecanismos de regulação, gente, os íons. O potássio diminui a frequência cardíaca e pode fazer bloqueio do impulso, gerando parada cardíaca. O cálcio muito aumentado pode gerar contração espástica do coração, tá? Então não vai ser uma contração normal. E o cálcio muito diminuído, contração fraca. A temperatura também influencia. Sim, o calor tende a aumentar a frequência cardíaca e o frio a diminuir a frequência cardíaca, ok? Vamos falar agora dos controles da pressão arterial, que anteriormente a gente falou sobre o controle de frequência cardíaca e força de contração do coração, certo? Fatores que afetam a pressão arterial são o volume sanguíneo, a resistência vascular, principalmente chamada de resistência vascular periférica, a frequência e a força cardíaca, tá? Então, gente, a gente tem a pressão sistólica, que é a força de ejeção ventricular, representa, e a diastólica, que representa a resistência vascular periférica. Quando precisa regular a pressão, tipo, você teve um pico de pressão, aumentou, ou uma queda, a curto prazo, quem regula é o sistema nervoso autônomo simpático, e a longo prazo são os rins, tá? Aumentando ou diminuindo a excreção de urina. Ai, professora, por quê? Porque se eu urinar mais, eu diminuo meu volume sanguíneo, né? Diminuo minha volemia. Se o volume sanguíneo influencia na pressão, sim. É por isso que alguns diabéticos, ele usa qual remédio para ajudar a controlar a pressão, gente?
uso diurético, ok? Bora lá então. Débito cardíaco. O débito cardíaco ele é calculado pela multiplicação da frequência cardíaca pelo volume sistólico. Em repouso, o débito cardíaco é de aproximadamente 5 litros por minuto e num exercício intenso de 30 litros por minuto. A regulação da frequência cardíaca acontece principalmente, a gente falou, pelo sistema nervoso autônomo simpático, que aumenta, e o parasimpático, que diminui. E os determinantes para o volume sistólico, ou seja, o volume de sangue ejetado pelo ventrículo esquerdo, são a pré-carga, que é quanto ele encheu, a pós-carga, que é a resistência que ele vai enfrentar depois da contração, e a força, a própria força de contração do coração. Beleza? Vamos lá, a questão fala o seguinte, ó. Débito cardíaco é definido como volume de sangue ejetado pelo ventrículo cardíaco esquerdo a cada contração durante o intervalo de 1 minuto. Corretíssimo, gente. Débito cardíaco é o volume sistólico vezes a frequência cardíaca. A frequência cardíaca, ela não é calculada, né? A frequência, quantas vezes o coração bate em 1 minuto. Então, débito cardíaco é isso, tá? Esse volume de sangue ejetado. Quanto que é o normal mesmo em repouso? 5 litros. Então, a cada minuto, no o nosso coração normalmente, né, em funcionamento normal, manda 5 litros de sangue circulando para o nosso corpo, beleza? Frequência cardíaca ainda, coisas que você não pode esquecer, gente. A frequência cardíaca é o número de contrações por minuto, refletindo a necessidade de oxigênio do organismo. Em repouso, um adulto saudável vai ter uma frequência entre 60 e 100. Taquicardia vai ser a frequência acima de 100 em repouso. Bradicardia, uma frequência abaixo de 60, tá? Já vai ser anormal, isso no repouso. Em pessoas, gente, normais. Como assim? É que muitas vezes o atleta, eles têm adaptação que o coração dele é mais eficiente. Então, pode bater menos para mandar igual quantidade de sangue. Afinal, o débito cardíaco não depende da frequência cardíaca? Então, corações mais eficientes batem numa frequência menor para mandar a quantidade de sangue que a pessoa precisa, tá? Selecionei aqui para vocês também, para fins de revisão, TVP. Acompanhe comigo, vai que cai na sua prova, tá? Tomara que caia. A trombose venosa profunda, TVP, é definida como a formação de um coágulo, um trombo, no interior de uma veia profunda, geralmente em membros inferiores, veia da panturrilha, poplítea, femoral e ilíaca. O que favorece a ocorrência de TVP é a chamada tríade de Virchow, que é a combinação de estase venosa, às vezes aparece nas provas como imobilismo, lesão endotelial, lesão dentro do vaso e estados de hipercoagulabilidade. Olharam bem? Beleza, gente, importante, tá? Sinais clínicos de TVP: edema unilateral, aumento de temperatura local, dor à palpação profunda, sinal de Romas positivo e eritema, que é vermelhidão. Sinais principais. Leia aí comigo para você poder se lembrar. Sinal de Romas é a dor na panturrilha durante a dorsiflexão passiva do pé. Muito cobrada, tá? Sinal de Romas, o pé deve fazer dorsiflexão. Sinal da bandeira é uma sensação de empastamento da panturrilha durante a palpação. Não envolve dorsiflexão nem extensão do hálux, tá? Então, algumas questões falam que envolve a dorsiflexão, que envolve a extensão do hálux, que são pegadinhas. E sinal de Brancoff, que é dor à compressão da panturrilha. Então, você aperta a panturrilha, o paciente sente dor. Uma dor anormal, tá, gente? Acima do normal, tá? E aí, algumas questões para também fazer pegadinha, coloca que o paciente deve fazer flexão plantar. Não, é palpação da panturrilha. Condutas fisioterapêuticas na TVP. Atenção, contraindicado realizar mobilização ativa intensa no membro acometido na fase aguda, tá? Sem o uso, principalmente, né, da terapia medicamentosa. Deve-se estimular mobilização precoce no paciente de baixo risco, educação postural e exercícios venosos de bombeamento, bomba de tornozelo, que é plant dorsi, prevenção com fisioterapia motor e respiratória do paciente internado, né, acamado,
E utilizar a meia elástica de média compressão se não houver contraindicação arterial. Fechou? Bora lá, gente. E agora eu fecho a aula falando de fisioterapia respiratória, tá? Principais pontos de destaque: os exercícios, né? A terapêutica da fisioterapia respiratória. Então, envolve terapia de expansão pulmonar, terapia de higiene brônquica e treino de musculatura inspiratória, tá bom? Vamos lá então, gente. Cansou? Cansei, professora? Respira fundo. Bora lá, pessoal. Então, ó, como funciona, né, a terapia de expansão pulmonar? Tem que lembrar sempre que o objetivo, ó, é aumentar o gradiente de pressão transpulmonar. Mara, por que que você está lendo devagar aí? É para você não esquecer, tá? O que que é esse gradiente, gente? É a diferença entre a pressão alveolar e a pressão pleural. Olha no desenho, na imagem aqui. Então, a gente. Opa, desculpa, deixa eu só chegar no tamanho aqui ideal, gente. Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, é só chegar aí, isso no tamanho ideal. A pressão pleural, ela é negativa, tá aqui embaixo, a pressão alveolar é positiva, tá aqui em cima. A diferença entre elas chama pressão transpulmonar. Se você fizer um exercício que diminui a pressão pleural ou que aumente a pressão alveolar, certo? O que que você faz? Aumenta o gradiente de pressão transpulmonar, ou seja, você reexpande. Esse é o princípio da reexpansão pulmonar, tá? Atenção aqui, gente. Isso aqui é para guardar caso caia amanhã. Quando você faz reexpansão, você estimula a ventilação colateral. A gente tem três comunicações aqui, meus queridos. Atenção. Os canais de Martin, que é interbrônquico. Lembra desse IN aí, tá? Então tá aqui, ó, entre um brônquio e outro brônquio. Aí a gente tem os canais de Lambert, que é bronquíolo alveolar. Então, do bronquíolo para o alvéolo. E a gente vai ter também os poros de Com, que é de um alvéolo e o outro. É para lembrar esses nomes, tá? Poros é só o de com, então entre alvéolo e outro. E qualquer coisa, se você lembrar qual que é o interbrônquico, que é o de Martin, o izinho aí, ó, interbrônquicos, né? Entre os bronquíolos respiratórios, você lembra, você mata a questão, né? Pensando aí do de Lambert eliminando, tá? Bem, gente, classificação das técnicas de reexpansão. Ou eu vou fazer técnicas que vão diminuir a pressão pleural, ou eu vou fazer técnicas que vão aumentar a pressão alveolar. Vocês já entenderam isso, né? Quais técnicas são essas, né? Então vamos lá, gente. Que diminui a pressão pleural, cinesioterapia, os exercícios, como por exemplo, inspiração sustentada, tá? O uso e respiração diafragmática, o uso de inspirômetros de incentivo, tá? Como o Coach 2, o Voldine, Voldine 500, o Respiron, que fazem feedback. Esses diminuem a pressão pleural, tá? Aproveito aqui, gente, inspirômetros ou expirômetros de incentivo. Guarda, a volume são Voldine, Coach 2 e Coach 4000, nomes comerciais. A fluxo, Triflow e Respiron, tá? Volume, gente, médio volume inspirado. Fluxo, mede a velocidade, ok? Bora lá então. Outra forma de fazer reexpansão é aumentar o gradiente de pressão, aumentar a pressão alveolar. Como eu aumento? Ou com pressão positiva expiratória, como o EPAP, a máscara de PIP, que é uma resistência à expiração, uma pressão positiva na expiração, mantém o alvéolo aberto, ou eu uso pressão positiva inspiratória, como na VNI, CPAP, BIPAP ou no RPPI,
tá? Que é pressão positiva nas vias aéreas, ok? Fechou? Muito bem, gente. Outras questões ligadas, né, à reexpansão, prevenção de atelectasia ou outros tratamentos é o posicionamento terapêutico. Então, a posição que é mais utilizada em hospital, né, para prevenir a atelectasia, manter função pulmonar, evitar que o paciente também bronquiaspire, é a posição de Fowler, entre 30 e 60 graus, né, que é o leito semi-sentado, né, gente? Previne também pneumonia nosocomial, pneumonia hospitalar. A posição prona, principalmente para pacientes com SARA, com relação PaO2 FiO2 menor que 150, e a posição tripódio, que melhora a relação VQ em paciente espineico. Tripódio, gente, é assim, mais ou menos, ó, vou tentar mostrar. O paciente ele não pode ficar em prono deitado, mas ele fica apoiado com o tronco inclinado para frente, tá? Por algum motivo ele não pode ficar em prono, beleza? Terapia de higiene brônquica, mas do mesmo eu sempre falo, gente, nós temos as técnicas convencionais, que foram a que a prof aprendeu na faculdade. Então, drenagem postural, que utiliza a gravidade, vibração, tapotagem, percussão, por exemplo. E a gente tem as técnicas atuais, que eu fui aprender só depois, tá? Que são, por exemplo, a aceleração do fluxo expiratório, aceleração do fluxo, terapia de expiração forçada, que é o HUF, tosse, Eltigol, expiração lenta prolongada, drenagem autógena e CAR. Todas essas técnicas de higiene brônquica. O que é higiene brônquica, meus queridos? Soltar a secreção, certo? Então, aqui algumas classificações, tá, gente, que vão além daquelas ali que eu coloquei. Presta atenção aqui. Ó, a gente pode ter técnicas manuais, como a percussão torácica e a vibração. Percussão, batimento rítmico com a borda da mão, com a mão em concha. Desprende secreção da parede brônquica. Vibração durante a expiração com as mãos sobre o tórax. Mobiliza a secreção em direção à árvore central, né? Em direção central à via aérea. Técnicas posturais, então a drenagem postural, tá? Que utiliza a gravidade, posicionamento do paciente em decúbito adequado, facilita o escoamento de secreção. As técnicas cinéticas, como a tosse assistida e o HUF, que é a compressão abdominal associada à tosse voluntária, por exemplo, aumenta o fluxo expiratório para expulsão. As técnicas autógenas, tá? Que vão estar ligadas à técnica autógena de higiene brônquica, que drenagem autógena, respiração controlada com volumes e fluxos variáveis, objetivo mobilizar a secreção sem gerar broncoespasmo. As técnicas mecânicas, como insuflação mecânica, por exemplo, no ventilador ou com o uso do insuflador portátil, o AMBU, aumenta os volumes pulmonares, o deslocamento do muco, e recursos do ventilador mecânico também pode ser utilizado quando o paciente está, né, entubado, que é a aspiração traqueal, quando tiver tráqueo, que usa o catéter pressão negativa para remoção da secreção de maneira invasiva, beleza? Bem, complementando higiene brônquica, pessoal, flutter, shaker e a capela são equipamentos chamados de oscilação oral de alto fluxo, tá? Oscilação de alto fluxo, não, de alta frequência, para mobilizar a secreção. A aspiração, a gente comentou ali, o bag squeezing, a hiperinsuflação com compressão torácica em paciente com VM, a hiperinsuflação é feita com o AMBU, e o cough assist, que é um aparelho que parece a VNI, só que é um aparelho que simula a tosse. Então, ele muda as pressões que são entregues para o paciente, ajuda, né, simula a tosse, tá? Terapia de fortalecimento da musculatura inspiratória, respiratória. Pode aparecer como TMR ou TMI, tá? Com musculatura inspiratória mesmo. Atenção, gente, queridinhos de concurso também no momento, tá? Bem, os aparelhos utilizados são o Trichold e o Power Brief, com a finalidade de aumentar a força dos músculos inspiratórios, diafragma, intercostal, aumentar a resistência à fadiga desses músculos, melhorar a tosse, aumentando a PI max, com uma expulsão mais eficiente da secreção, e é indicado em pré e pós-operatório torácico abdominal, DPOC, doenças neuromusculares.
Qual que é a diferença dele, gente? Então, ó, o Trichold tem o Respiflow também, que é de outra marca. Ele usa carga linear. O que que quer dizer isso? Leia. Carga fixa e independente do fluxo. A resistência só é vencida quando a pressão mínima pré-definida é atingida. O Power Brief, que é o mais famoso, ou Spiro Tiger, que é de outra marca, usa carga não linear ou alinear. São cargas variáveis conforme o fluxo volume expiratório permite curva pressão-fluxo adaptativa. Fechou? Bem, pessoal, era isso. Finalizo por aqui, tá? É o que eu tenho aqui como aposta, né? Que pode cair na prova. Desejo uma excelente prova para todo mundo. Que vocês tenham um desempenho impecável, maravilhoso, tá joia? Finalizamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa revisão.